Boa noite, vou esperar o pessoal entrar e aí nós vamos conversar hoje sobre livro infantil. Faz tempo que eu tô devendo essa conversa, né, sobre livro infantil. Então hoje, conforme prometido, eu vou falar bastante eu acho, pela minha programação aqui, sobre essa parte da literatura que eu tanto gosto, e aí vou falar um pouco sobre por que eu gosto tanto de livro infantil, o que me encanta na literatura para criança e por que livro infantil ele é tão banalizado e ele é tão mal visto por algumas pessoas que lidam com literatura. Oi, Nath! Ai, eu gosto tanto do seu Instagram que tô muito feliz que você tá aqui comigo. E aí a gente vai conversar então sobre essa forma de literatura e eu vou contar basicamente a minha relação com esses livros. Eu trouxe alguns dos meus teóricos de estudo dentro da literatura infantil, dentro do livro infantil. Oi, Maria, tudo bem? Ai, que delícia! E trouxe também várias referências de livro infantil que eu sou assim apaixonada, de autores que eu gosto, de editoras que publicam livros infantis que têm destaques aí. Então vou seguir um pouco do meu cronograma e aí vocês vão colocando perguntas e aí a gente transforma isso num bate-papo, tá bom? Primeira coisa, eu queria dizer que eu estou de azul hoje, porque nós temos duas datas importantes no dia 2 de abril. Primeiro que é comemorado, sim, o Dia do Livro Infantil, o Dia Mundial do Livro Infantil, e essa data foi escolhida em homenagem ao Hans Christian Andersen, que é considerado o pai da literatura infantil no mundo todo. Eu vou falar um pouco desse histórico do livro infantil e da literatura infantil. Mas também é comemorado hoje, na verdade, é um dia de conscientização do autismo, e por isso que eu vim de azul, porque o dia do autismo a gente usa azul. Então, por isso que eu estou usando azul. Ai, minha internet não tá muito boa, deixa eu dar uma olhada. Ela não está muito boa, mas vamos tentando. Se a gente vê que não dá certo, eu reinicio o vídeo e a gente começa de novo. Mas, em todo caso, eu sempre deixo a live depois disponível 24 horas. E eu vou tentar salvar essa live para colocar ela no YouTube depois, tá bom? Lá no canal do Encontro de Leitores, que eu nunca coloco nada. Mas vamos lá. Então, o dia 2 de abril, ele é comemorado o Dia do Livro Infantil por conta do Hans Christian Andersen. O Hans Christian Andersen, ele foi um dos pioneiros a escrever livros para as crianças. Na verdade, ele era um contador de histórias e as histórias que ele contava eram para adultos, mas muitas crianças se identificavam com aquelas histórias. E aí o que acabou acontecendo é que essas histórias passaram a ter uma moral, um ensinamento para as crianças. E por isso que os livros e os contos que a gente tem, como os contos de fadas, contos clássicos, eles viraram histórias para crianças. Mas a princípio eles não foram escritos e nem contados para serem especificamente para crianças. Eles eram histórias contadas pelos contadores de história, isso muito antigamente, lá no século XVII, para adultos. Mas as crianças foram se interessando e os adultos viram ali uma oportunidade de passar ensinamentos para as crianças. Essa parte mais histórica da literatura infantil e do livro infantil foi uma pesquisa muito grande que eu fiz e que eu desenvolvi por conta da minha monografia do meu mestrado, da minha pós-graduação. Eu fiz uma pós em alfabetização pelo Instituto Vera Cruz, em São Paulo, com a coordenação da Thelma Vaz, e lá nessa pós eu já tinha esse interesse muito grande pela literatura infantil, pelo livro infantil. E aí acabou que eu quis fazer a minha monografia em cima da literatura infantil. Então até trouxe a minha monografia para mostrar para vocês, né, aquela coisa de monografia mesmo, mas o título era Breve Reflexão sobre Momentos Decisivos da Construção Literária para Crianças no Brasil. E eu fui focar especificamente na literatura brasileira, como que a literatura infantil chegou aqui no Brasil. E o livro infantil chegou no Brasil. Mas eu precisei pesquisar, sim, claro, esse histórico da literatura infantil no mundo. E ela começa lá na Europa,
por volta do século XVII, século XVIII, ela começa de uma forma mais efetiva a ser construída e vem mesmo dessa tradição oral e dessas histórias dos contos clássicos, dos contos de fada, por isso eles são tão importantes dentro da literatura infantil, porque foram os pioneiros aí pensando em livros para as crianças. No Brasil, ela vai chegar pelo Monteiro Lobato de forma mais efetiva. Essas traduções europeias, elas vêm para o Brasil, mas o Monteiro Lobato ele foi sim um precursor para a literatura infantil e para o livro infantil, tanto como autor, mas também como editor. Porque o Monteiro Lobato tinha uma agonia muito grande desses textos que eram traduzidos, esses textos que foram construídos em outro país. Ele dizia que isso não acessava as crianças que moravam aqui no Brasil, que eles não eram suficientes para as crianças aqui do Brasil. E aí o Monteiro Lobato vai escrever uma literatura, ele já escrevia para adultos, mas ele decide então escrever livros para as crianças. E o primeiro livro que ele publica, que eu também trouxe para mostrar para vocês, foi O Rei Nações de Narizinho, que era, até então, o nome do livro era A Menina do Narizinho Arrebitado, e depois passou a se chamar Rei Nações de Narizinho, e vocês perceberam que ele tem muitas marcações, depois eu vou falar por que esse tanto de marcações aí dentro da minha questão de estudos dentro da literatura infantil e do livro infantil. E aí ele escreve essa primeira obra, e depois disso ele começa a escrever com a temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo, diversos livros que todo mundo conhece aí, que é muito divulgado. O que acontece nesse processo de escrita do livro infantil aqui no Brasil foi que os livros eles vinham ainda bem com aquela toada da Europa. Então o livro infantil ele tinha que passar o ensinamento para a criança. Ele tinha que ensinar alguma coisa. Então ele tinha que ter uma moral, ele tinha que falar sobre regras, sobre valores, sobre convívio e tudo mais. E o Monteiro Lobato ele vem para romper com isso, mas ele também traz ensinamento, tanto que ele vai fazer livros onde ele vai trabalhar conteúdos escolares. E por que ele escolhe ir por esse caminho? Para poder conseguir vender os livros dele para o Ministério da Educação e aí colocar os livros dele lá para o Ministério da Educação e colocar o livro dentro da escola. Porque basicamente nesse início da literatura que a gente tem para as crianças num geral, vai ser para venda exclusiva para uma utilização escolar. Então, o que a gente tenta hoje, todas as pessoas que trabalham com a literatura infantil, professores, mediadores e estudiosos da literatura infantil e do livro infantil, é dissociar o livro infantil da escolarização desse objeto, né? Então, dele ser um objeto para estar dentro da escola. Não é isso que a gente quer que a literatura infantil, assim como a literatura adulta, ela acesse a esse público leitor e trabalhe com a questão estética, com a questão poética e todas as singularidades que a gente vai ter dentro da literatura no geral. Quem viu o post que eu coloquei hoje sobre a literatura infantil deve ter visto uma citação que eu usei do Peter Hunt, onde ele vai dizer que a literatura infantil em si, o livro infantil em si, ele não deveria existir, porque ele é uma forma literária como qualquer outra. Só que o que a gente vê ainda acontecendo muito fortemente no nosso país e mundialmente, mas principalmente no Brasil, porque hoje na Europa, em Buenos Aires, Estados Unidos, existe uma conscientização diferente sobre a questão e a importância do livro infantil, mas o que a gente vê ainda é uma dificuldade muito grande de pais, professores e mediadores de leitura de lidar com esse tipo de livro, deles não saberem como lidar com esse tipo de livro. Então, meu grande questionamento como professora e como amante da literatura infantil que sou, sempre foi nesse sentido. E aí eu comecei estudando muito literatura infantil por curiosidade, fui comprando livros aqui e ali. Quando eu entrei na pós em alfabetização, eu comecei a me debruçar mais especificamente sobre essa literatura e
construir um olhar a respeito dessa literatura diferenciado, né, como pesquisadora e não mais como curiosa e como leitora de literatura infantil. Eu não sei se vocês estão com sinal, mas eu vou continuar, depois eu salvo a live pra gente ver no que dá, tá bom? E aí eu fui buscar nesse movimento dentro da pós-graduação em alfabetização, me aprimorar um pouco mais sobre isso e fui buscar referências teóricas que poderiam me ajudar nessa curiosidade toda que eu tinha dentro dessa linha de pesquisa com a literatura infantil. E fui buscar autores brasileiros, mas também autores de fora. Aqui no Brasil, quem eu tenho como grande referência de estudo para pensar o livro infantil é a Marisa Lajolo. A Marisa Lajolo, ela é uma pesquisadora, se eu não me engano hoje, ela está como pesquisadora no Mackenzie, aqui em São Paulo. E eu gosto bastante desse livro que se chama Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, onde ela vai falar sobre esse processo do livro dentro da escola e a importância de mudar esse olhar do livro dentro da escola. Uma outra referência que eu tenho bastante de pesquisa é a Regina Zilberman. Ela é uma pesquisadora do Sul. Ela está, se eu não me engano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela vai falar sobre a literatura infantil na escola. Ela tem outros livros publicados, mas esse é o que eu mais gosto dela. E ela vai falar especificamente, né, tanto a Lajolo quanto ela, as pesquisas são mais voltadas para essa literatura e para o livro infantil dentro da escola, e o que se fazer com esse livro, com esse objeto, com esse material dentro da escola. Uma outra referência que eu tenho também aqui do Brasil é a Nelly Novas Coelho. A Nelly, ela já vai para uma linha de pesquisa. Então ela tem 2 livros, esse que é Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática, e um outro que eu tenho também, que é o Panorama da Literatura Infantil no Brasil. Nesses 2 livros ela vai falar especificamente sobre o objeto livro e sobre a construção desse objeto livro infantil dentro da nossa cultura e dentro da cultura como um geral, né? E a desmistificação de que o livro ele tem que passar um ensinamento, que o livro infantil ele tem que ser didático, né? Vamos dizer assim, porque o que a gente ainda vê muito fortemente é o livro infantil como um material didático e não como um objeto de construção literária com a sua importância, assim como a literatura para adultos, vamos dizer assim. E aí, um outro teórico que é, na verdade, um autor brasileiro de literatura infantil, de livro infantil, que eu também uso muito como referência, é o Ilan, e eu gosto muito desse livro dele, A Condenação da Emília, porque ele vai falar especificamente sobre o politicamente correto dentro da literatura infantil. E o politicamente correto dentro da literatura infantil é o meu campo de pesquisa, porque eu pesquiso seleção e censura ao livro infantil, é o que eu gosto, é a minha área acadêmica, digamos assim, de pesquisa. E foi o que eu mais estudei quando eu estava fazendo o mestrado. Então, o Ilan me ajudou muito nesse movimento. Mas para falar sobre politicamente correto dentro do livro infantil e dentro da literatura num geral, a gente teria que fazer uma outra conversa num outro momento, porque é um tema muito denso e muito extenso para a gente conversar hoje. Porque hoje eu vou falar mais amplamente sobre essa questão do livro infantil. E aí, depois dessa minha curiosidade toda por esses teóricos, eu conheci, na época que eu estava fazendo a minha monografia na pós-graduação sobre literatura infantil, uma teórica que me encantou assim ao extremo, que é a Teresa Colomer. A Teresa, ela tem vários livros já publicados aqui no Brasil, principalmente sobre a formação do leitor literário na escola, mas eu trouxe para mostrar para vocês um que tá até em espanhol, que é a Introdução da Literatura Infantil e Juvenil Atual. Esse livro, se eu não me engano, já tem a versão dele aqui no Brasil, em português. E conhecendo a Teresa Colomer, eu comecei a buscar uma fonte maior e mais segura de estudos a respeito do livro infantil, e por isso eu queria fazer um mestrado nesta área. E aí comecei por volta de 2015, na verdade fim de 2014, boa noite, fim de 2014 para começo de 2015 eu comecei a pesquisar um mestrado nessa área.
e infelizmente eu não achava nada aqui no Brasil. Eu achava mestrados em teoria crítica literária, em literatura brasileira, mas nada específico para a área da literatura infantil e juvenil. Então aí a gente já vê toda essa fragilidade que a gente tem com relação ao livro para criança no nosso país. E eu fui encontrar esse mestrado em Barcelona. Então eu descobri que existia um mestrado pela Universidade Autônoma de Barcelona, que era voltado para o livro infantil. O mestrado é um master, né, que eles chamam lá, em livro infantil e juvenil. E eu me inscrevi para tentar conseguir fazer esse mestrado, e aí eu consegui a vaga e terminei ele em 2016. Vou salvar sim, pode deixar, tá bom? Eu vou deixar ela 24 horas depois disponível. E aí eu comecei a fazer esse mestrado em 2015, eu fiz a inscrição em maio. Quando foi em setembro de 2015 eu fui para Barcelona fazer uma parte inicial e foi assim incrível, porque eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes da literatura, de pesquisadores, né, da literatura infantil no mundo todo, inclusive a Teresa Colomer, que é a autora desse livro que eu falei para vocês, porque é ela que coordena esse grupo de pesquisa. Na verdade, o mestrado, ele faz parte de um grupo de pesquisa que se chama Gretel. É um grupo que pesquisa literatura infantil no mundo, especificamente a literatura infantil latina, eles dizem, né, em língua espanhola, em português também um pouco, por conta de Portugal, que é uma boa referência pensando em livro infantil, mas ele vai trazer um geral aí dessa literatura. E esse mestrado abriu, assim, a minha visão para... Oi, Vanessa, saudades também, só fico vendo sua filha e babando. Ele abriu a minha visão, assim, ao extremo para a questão da seleção, como eu já tinha dito para vocês, e da censura à literatura infantil e ao livro infantil no nosso, não só no nosso país, mas num todo. E o que foi bem desafiador lá é porque, quando eu estive lá, as referências que eles têm de literatura infantil e de livro infantil ainda se fecham muito aos Estados Unidos, a Colômbia, algumas coisas, Bolívia, Portugal, Barcelona, e pouco se conhece da parte de criação de livro infantil do nosso país, do Brasil. E aí foi um questionamento que eu trouxe para eles. Por que a literatura infantil brasileira, que a gente tem muitos autores aqui de qualidade produzindo livros para as crianças, não chegavam até eles? E eles disseram que por conta mesmo da questão de impostos, de levar esses livros para lá, né, de importar esses livros para lá. Então isso é muito triste, porque o que eles tinham lá de literatura brasileira era ainda muito pouco comparado ao que a gente tem vindo de fora para o Brasil. E com a Teresa Colomer eu também fui conhecer, na época da minha construção, o Peter Hunt, que eu coloquei hoje como referência lá na minha postagem. E esse livro aqui dele, para as pessoas que trabalham com literatura infantil e com livro infantil, assim, é imprescindível. Pena que ele é da COSAC, a COSAC é a editora que fechou, então eu não sei se esse livro está sendo fácil de achar, mas se chama Crítica, Teoria e Literatura Infantil. E ele vai falar sobre essa questão da criticidade desse olhar para o livro infantil e para esse objeto que às vezes é tido como algo fora da literatura ou como algo muito banal. E de fato, se a gente for pensar na quantidade de livros que a gente tem aí, se você entra numa livraria hoje, quem é mãe, quem é professor, quem é mediador de leitura, se você entra numa livraria e vai até a seção de livros infantis, é decepcionante, porque basicamente a gente vai ter livros brinquedo. E não é isso que a gente chama de literatura. Quem estuda literatura infantil, não é esse tipo de livro que a gente vai chamar de literatura infantil. A grande briga aí minha e de, acho que todos os estudiosos que pensam a literatura infantil e pessoas que gostam e que se aproximam disso, eu mesma sigo aqui um monte de gente bacana que tem aqui no Instagram pensando literatura infantil, faço parte de um grupo de pesquisa em São Paulo com a revista Emília, que quem não conhece vale muito a pena conhecer, entra no site da revista Emília, é uma revista especificamente sobre literatura infantil, sobre livro infantil e juvenil.
mais sobre infantil, mas agora também a gente está começando um movimento de se pensar literatura juvenil, mas a nossa grande angústia é em cima dessa questão qualidade versus quantidade, porque se a gente for pensar em termos da demanda que se tem hoje em livrarias e bibliotecas, 90% desses livros que estão sendo vendidos para esse público infantil, eles são livros com uma qualidade muito ruim ou livros brinquedo. E aí, por que eu digo com uma qualidade muito ruim? Porque são livros que vão pensar a criança como um ser ingênuo, como um ser neutro, como um ser que não tem voz, não tem opinião e que precisa estar dentro de uma bolha ali, e eu não posso trabalhar um livro difícil, eu não posso trabalhar uma história que cause reflexão, eu não posso trabalhar uma temática, por exemplo, como morte, porque a criança não vai saber lidar com isso, e tomam a criança aí com um ser que não tem conhecimento nenhum. Então esse livro do Peter Hunt vai discutir muito essa questão, e todos esses outros autores que eu trouxe para vocês de referência, o Ilan, a própria Teresa Colomer, que vale muito a pena quem não conhece, conhecer os livros dela publicados aqui, principalmente para professores e mediadores de leitura, mas para os pais também, o quanto é importante quando a gente fala sobre o livro infantil, pensar nos pais, porque os pais, eles são também consumidores da literatura infantil quando começam a incentivar a leitura de seus filhos. Então, quando vocês vão lá com os filhos de vocês dentro de uma livraria e vão comprar um livro para eles, vão consumir um livro para eles, vão incentivar a leitura de seus filhos, vocês precisam tomar muito cuidado com aquilo que vocês estão consumindo em termos de literatura ou que vocês estão propondo em termos de literatura. Então é uma discussão que é muito ampla, não dá para fazer só aqui, né, pelo celular ou por essa conversa. Precisa-se de muita formação, de muita leitura e de muito estudo, mas vale a pena a gente começar a abrir os olhos para isso. E para começar a pensar o livro infantil como um objeto carregado ali de questionamentos e de reflexões muito importantes para a formação, não só leitora dessas crianças, mas para a formação como ser humano dessas crianças. Então, eu mesma, como professora, ou como tia, ou como mediadora de leitura, uso muito a literatura para acessar aquilo que é difícil de às vezes lidar com as crianças. Seja no assunto da morte ou outros questionamentos ou outras questões que são importantes, né? Uma outra questão que também está muito relacionada quando a gente pensa nessa produção do livro infantil Vanessa, depois eu te passo algumas indicações, tá bom? Até de coisas que eu já tenho postadas aqui no Instagram, mas depois a gente conversa, eu te mando um direct, tá bom? E vou adorar pensar um livro para ela. Mas quando a gente pensa nessa questão da produção do livro infantil para as crianças, tem que tomar muito cuidado com essa noção de infância. Porque o livro infantil, esse objeto do livro infantil, ele surgiu por conta da noção de infância. Então, a partir do momento que as crianças começaram a ser vistas pela sociedade não como mini adultos, né? Porque isso aconteceu durante boa parte da nossa história, né? No geral, as crianças elas trabalhavam, elas tinham uma função ali dentro da família, elas eram mini adultos mesmo. E quando começa-se a pensar a infância como uma parte da nossa vida importante de formação e de uma série de coisas, se cria a necessidade de uma linguagem para essa infância. Seja uma linguagem visual, em termos de filme, de programas de televisão e por aí vai, a uma linguagem musical, então músicas que vão ser ouvidas pelas crianças, até a literatura como arte da palavra. E essa noção de infância, ela é muito complexa, porque dependendo como você enxerga as crianças, você vai propor leituras para elas relacionadas à sua forma de ver. Então, se você pensa que as crianças, elas têm que estar dentro de uma bolha, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas são ingênuas, porque a gente não pode falar algumas coisas com elas, é um tipo de livro infantil que você vai consumir.
Agora, se você pensa a criança como um ser em formação, um ser crítico, um ser que não tem nada de ingênuo, que é carregado de exemplos e modelos que ele vê no dia a dia, que eles são super espertos, que eles têm um processo de reflexão gigantesco sobre coisas que estão no mundo. Aí você tem uma outra linha de selecionar livros que sejam voltados para essas crianças. Então, por isso que é tão importante essa noção de infância quando a gente pensa no livro infantil. E não dá, gente, pra gente ser ingênuo a ponto de pensar que as crianças, elas são fofinhas, lindinhas e maravilhosas, porque elas não são. Elas são extremamente inteligentes, elas são extremamente críticas, elas são questionadoras, elas são curiosas por natureza. E elas observam o mundo de uma maneira muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Tá aí todos os autores e pesquisadores que vão falar sobre infância especificamente. Então, o que a gente tem enquanto pais, professores, tios, mediadores de leitura que fazer é trazer a literatura a nosso favor. E quando a gente questiona um livro infantil, quando a gente censura um livro infantil e quando a gente não dá a possibilidade daquela criança ter contato com aquela história porque a gente acha que ele é demais, a gente está tirando a possibilidade de uma conversação sobre um assunto que está lá. Né? Então, assim, por várias vezes eu, como professora, proponho leituras que às vezes são sim desafiadoras e que os pais não concordam, e que bom que não concordam, venham conversar, vamos trocar, porque essa troca ela é muito significativa. E todas as pesquisas que eu faço em cima da questão da censura ao livro infantil, dessas polêmicas todas voltadas à obra do Monteiro Lobato, voltadas ao Harry Potter, voltadas aos clássicos, aos contos de fada originais, todas essas as lendas do folclore, todos esses debates, eles são muito importantes para os pais, para os adultos, para os mediadores de leitura, porque a gente se sente no direito de selecionar se aquilo é bom ou ruim, mas a gente não propõe, a gente não oferece. E o mundo, gente, não vai nos dar a opção de escolher se a gente quer passar por algumas situações ou não. Então, quando a gente vai pensar na questão medo, por exemplo, o medo tá lá, né? Não é a literatura, não é a lenda do folclore, não é um texto que seja mais sombrio que vai trazer o medo para aquela criança. O medo tá lá, o medo acontece, então a gente, com todos nós. E que bom que as crianças vão ter a possibilidade de, aos 5 anos, quando elas leem a história da Cuca, da cabra cabriola, de trazer esse medo à tona e de conversar sobre ele. E não ficar carregando esse medo a vida toda. Porque o medo da Cuca pode estar relacionado a muitas outras coisas internas. Então, quando a gente pensa nessa questão da seleção de que livros que eu vou ler para os meus alunos, para os meus filhos, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de um olhar adulto sobre aquela obra. Então, de que eu me dou o direito de selecionar e de censurar aquilo. E não trago para a criança a oportunidade de falar sobre. E essas mediações de leitura, elas têm que ser muito cuidadosas. Então, é lógico, eu não vou trazer um livro que eu sei que é um livro mais denso em termos de história para a criança e vou propor aquilo de uma maneira leviana, né? Então vou ler e vou falar, e vou ficar assustando a criança, ou vou ler e vou falar assim, se vira aí com isso. Não, é para propor discussão que a leitura vai acontecer dentro da mediação. Então, quando a gente fala dessas escolhas, que livro que eu vou escolher para ler para os meus filhos, quando eu entro numa livraria e vou comprar um livro, ou lá na biblioteca, quando eu vou selecionar para o meu aluno, eu preciso pensar em tudo isso, né? Eu preciso estudar esse livro. Eu não vou simplesmente pegar e ler e contar e tá bom, vamos ver no que dá e não faz barulho para não interferir na minha história, né? Porque muitos professores fazem isso, né? Muitos pais fazem isso. A criança começa a querer questionar, começa a querer conversar sobre aquele assunto. Não, agora a gente não vai falar porque agora eu tô lendo. E aí a história é minha. Não, a história é nossa, ela tá sendo construída junto. Então o livro infantil, ele pode ter uma potência
gigantesca, pensando em formação desse ser crítico, formação desse leitor, desse futuro leitor, que vai lá na frente conseguir fazer as suas escolhas sozinho, sem precisar tanto mais de um mediador de leitura ou tanto mais de alguém que faça essa consultoria para ele. Então, a noção de infância e a noção de que livre escolher, elas estão ali interligadas. E quem vai ter que ter esse cuidado somos nós, como mediadores, como professores, como pais e afins, né? Eu trouxe para vocês também, uma outra coisa que eu anotei aqui para falar é: considerem a criança como um receptor inteligente de literatura e de tudo que vocês forem propor para a criança no dia a dia de vocês. As crianças, elas nos surpreendem, mas elas só vão nos surpreender se a gente der essa possibilidade. Se a gente não deixa as crianças falarem, se a gente não para ouvir a criança, ou se a gente não propõe, né, simplesmente por decidir por ela, a gente decide tantas coisas pelas crianças sem precisar decidir, né? Parem para refletir sobre isso. Na hora que eles têm que escolher a roupa, que eles têm que... A gente não deixa, a gente decide. E aí a gente quer continuar decidindo dentro da literatura, dentro de todo o resto. Então, é muito importante que a gente amplie sempre, né, esse olhar, que a gente mude a nossa reflexão a respeito disso. O livro infantil, ele tem um poder que a gente não imagina, mas ele precisa estar sendo conduzido de forma coerente, ele precisa estar sendo conduzido de forma respeitosa e não levianamente, como a gente vê muitas vezes acontecendo. Quantas vezes a gente vê pais, professores, mediadores de leitura no geral, lendo o livro de qualquer jeito para a criança? Quantas vezes, né? Por que esse mercado do livro brinquedo ele é tão grande? Por que a gente entra nesses centros de venda de leitura e é o que mais tem? Porque é isso que vende. É esse tipo de livro que vende. E aí, quando a gente tem um livro de qualidade ali para ser olhado, ninguém olha. Então, eu vou falar um pouco agora, porque eu já falei bastante sobre essa parte, e é como eu disse no começo, é um assunto que não dá pra gente ficar falando só por aqui, né? É um assunto que tem que ser muito discutido, amplamente estudado, muito olhado para isso, para todas essas questões que eu apontei para vocês antes. Mas sim, com certeza, seres pensantes, né, críticos e reflexivos. A grande fragilidade da nossa população é a falta de reflexão, é a falta de criticidade. A gente aceita tudo que vem e fica quieto, e aceita aquilo e tá bom. E a gente tá formando crianças assim, né? As crianças, elas vão continuar sendo formadas dessa forma porque nós fomos formados assim e a gente não para refletir. Então, o quanto é importante a nossa reflexão nesse momento, e ainda dá tempo de mudar, né? Mas agora eu vou trazer para vocês algumas referências. Não dá para trazer todas, são muitas referências. Eu tenho procurado fazer isso aqui no Instagram do Encontro de Leitores. O Instagram do Encontro de Leitores começou mais mesmo com as minhas colaborações em termos da literatura infantil. Hoje eu coloco também literatura juvenil, porque me apaixonei por essa área depois do mestrado e depois que fui dar aula para adolescente, mas também coloco literatura adulta. Mas vocês vão ver, se vocês rodarem a barrinha aí da página inicial aqui do Instagram do Encontro de Leitores, vocês vão ver muita referência de literatura infantil que, sim, lógico, no meu olhar, que eu considero que são bons livros e livros de qualidade diante de todas essas minhas pesquisas. Mas a movimentação, gente, é gigantesca, né? Livros que vão surgindo, livros que vão deixando de existir, infelizmente, porque se acabam e não são publicados novamente. Mas, assim, eu procuro colocar um pouco aqui do que eu acredito em termos de literatura para criança, do que eu levo para os meus alunos, do que eu levo para minha sobrinha, do que eu consumo. Eu amo literatura infantil, eu consumo muita literatura infantil. Se vocês forem ver a minha estante, basicamente vai ser essa primeira parte aqui. É só teoria sobre literatura infantil, além desses que eu peguei para mostrar para vocês, ó. Além desses aqui,
tem todos esses outros que são só sobre teoria crítica, literatura infantil, são livros de estudo mesmo. Obrigada. E o restante, gente, se vocês forem olhar as outras estantes, depois eu ponho uma foto para vocês verem da minha estante, é basicamente livro infantil. Então eu consumo muita literatura infantil. E aí eu trouxe algumas desses livros para que vocês conheçam e fica para vocês aí as dicas de alguns, além de todos os que eu posto aí ao longo das semanas no Instagram. Eu trouxe como referência o Monteiro Lobato. Ele é uma referência extremamente importante quando a gente pensa nessa construção do livro infantil para criança brasileira. Ele vai falar da linguagem da criança que vive aqui no Brasil. É lógico que muita coisa, gente, mudou desde a época em que o Lobato escreveu, né, a obra dele. Muita coisa aqui é datada, a gente sabe disso, mas não dá para tirar a importância do Monteiro Lobato para a literatura infantil. Não dá para vir com esse papo de que Monteiro Lobato, mas ele era racista, mas ele... Gente, ele viveu em uma época em que isso estava acontecendo. E o quanto é importante a gente usar isso aqui para discutir com as crianças toda essa parte histórica do nosso país e do mundo. Então, assim, não dá para eu... não leio mais Monteiro Lobato, eu censuro Monteiro Lobato, acabou Monteiro Lobato, porque ele era racista. Não, a gente tem que usar isso aqui a nosso favor, questionar a história, questionar o momento em que isso foi escrito e o quanto as crianças amam isso aqui, né? A minha tese do mestrado em literatura foi sobre a Emília. Para mim, a Emília é uma das personagens mais bem escritas da literatura no geral, assim, mundial, não só literatura infantil. Eu sou apaixonada por essa personagem, porque é uma personagem que falava tudo que precisava ser falado. É lógico, ela tem todas as questões dela da época da construção do livro. E é importante que o mediador de leitura, e o pai, e a mãe, e o professor saibam disso. Mas não dá para eu tirar Monteiro Lobato e não ler mais. Não dá para eu esquecer isso aqui. Isso aqui faz parte da nossa literatura. Ele foi o precursor. Ele foi o que começou a escrever para essas crianças que moravam no Brasil. Então não dá para esquecer, simplesmente, né? Eu trouxe para vocês também uma outra autora brasileira que eu sou apaixonada também e que faz parte da minha pesquisa, que é a Lígia Bojunga. Então, quem não conhece, esse é o mais famoso, né, a Bolsa Amarela, mas quem não conhece Lígia Bojunga precisa conhecer a obra. Lígia Bojunga é ela e Ana Maria Machado, só as duas. Agora o Tino Freitas ou Renato Morricone, não sei, mais um ilustrador, na verdade, brasileiro, ganhou também, mas como autora só a Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado ganharam o Hans Christian Andersen, que é o maior prêmio mundial da literatura infantil. Então é uma autora brasileira também que precisa ser conhecida, precisa ser lida. E a Bolsa Amarela, gente, é uma paixão esse livro. O Sofá Estampado, Os Colegas, Tchau e todos os outros que ela escreveu. E considera o receptor, né, a criança, o destinatário dessa literatura, um ser extremamente inteligente como é. Então também vale muito a pena conhecer. Quem mais que eu trouxe para mostrar para vocês? Eu trouxe um outro que eu consumia como leitora e que depois comecei a passar isso para os meus alunos, né, essa paixão toda pelos meus alunos, que é o Roald Dahl, não sei se fala assim o nome dele, tá? Mas que é o autor do BGA, Bom Gigante Amigo, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda e tantos outros. Também é um autor assim imprescindível quando a gente pensa em livro para criança, em livro infantil. E essas aqui são as minhas 3 preferidas, são 3 livros que consideram esse receptor inteligente. São livros divertidos, leves e vale muito a pena ler para as crianças. Outro autor que eu gosto bastante, e aí tem uma importância gigantesca nesse livro, que é o Maurice Sendak, que criou Onde Vivem os Monstros. Esse livro é um clássico do livro infantil. Ele também foi um precursor na questão do livro infantil, que é o livro-álbum, que a gente chama, onde são... o BGA é um livro. Eu lia com os meus alunos antes de se pensar, o Spielberg pensar em fazer o filme do BGA.
O filme foi feito em homenagem à obra, né? Assim como Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, As Bruxas, que são outros livros do Holt que foi feito filme. Mas voltando Onde Vivem os Monstros, que também tem um filme, esse foi um dos primeiros não, né? É considerado o primeiro livro-álbum, onde texto e imagem se interligam para trazer um entendimento da leitura. E também é outra temática que daria muito tempo aí pra gente ficar falando sobre livro-álbum, mas vale também super a pena conhecer. Esse aqui, a minha versão é da Kozak. Eu não sei se a companhia, porque a companhia comprou uma parte da obra da Kozak. Eu não sei se ela comprou esse livro. Mas se comprou, gente, vale a pena ter, conhecer e ler, tá bom? É um livro que eu leio com os meus alunos e é surpreendente a resposta que eles trazem frente a ele. Um outro autor, e aí pensando em autor ilustrador que a gente tem aqui no nosso país, que eu gosto bastante, é o Renato Morricone. Esse é o meu preferido dele, o Bárbaro. Ele é um livro sem texto, é um livro só ilustrado. E um dia eu vou fazer uma contação dele aqui pra vocês. Gente, é um livro incrível. Vale a pena conhecer. Quem não conhece o Bárbaro e Renato Morricone, conheçam. Tem um outro do Renato Morricone que eu trouxe também, que é Os Invisíveis. Eu até vi que não sei se foi a Cigarra e a Formiga que postou hoje sobre esse livro. Ele é do Tino Freitas e do Renato Morricone. E ele vai falar sobre um superpoder que só as crianças têm. E traz um questionamento aí bem importante, né? Então, era uma vez um menino com um superpoder. Na sua família, só ele via os invisíveis. Então, conheçam Os Invisíveis também. Depois eu trouxe um que acho que uma que todo mundo conhece, que eu gosto bastante também, que é a Eva Furnari, brasileira. Esse Felpo Filvo eu amo, porque ela vai trabalhar a história do Felpo, que é esse coelhinho aqui, e vai contar um monte de coisa da história dele. Ele era um pouco neurótico e ele era poeta, então ele vai escrever. E as ilustrações são bem engraçadas, as crianças amam Eva Furnari. Então também vale a pena conhecer a Eva. Bom, Eva acho que todo mundo conhece, né? Faz parte do hall de leitura de todo mundo. Uma outra autora que aí eu tô muito triste, porque a companhia ainda não trouxe os livros dela, que eram da Kozak, para o Brasil. Ainda não voltou a ser publicado, então a gente não acha mais os livros dela aqui no Brasil. É a Jutta Bauer. Eu escolhi o Rainha das Cores para mostrar para vocês, mas eu consegui, quando eu fui agora no começo do ano para Buenos Aires, comprar 2 livros dela que eu queria muito e eu não tinha, que era o Selma e a Mamãe Zangada, que é uma Madretilhona, e eu consegui comprar em espanhol, mas ainda ninguém comprou essa obra, a companhia ainda não publicou a obra dela aqui no Brasil, né? E eu trouxe para mostrar a Rainha das Cores. Ela vai falar sobre sentimentos, essa rainha aí, a figura dessa rainha e o quanto as cores têm influência nessa questão. Um outro autor que eu gosto bastante também, peraí que tem que pegar, é o Oliver Jeffers. O Oliver Jeffers, esse aqui é Uma Niña Hecha de Libros, uma menina feita de livros. Ele já foi publicado aqui no Brasil, mas eu também comprei lá em Buenos Aires, porque ainda não tinha aqui no Brasil quando eu comprei. E é uma história linda, eu brinco que é a história da minha vida. Um dia eu leio para vocês também. E o Oliver, ele também tem uma obra de livros para crianças, livros infantis, excepcional, vale muito a pena. Um outro que eu não consegui pegar aqui, porque ele estava embaixo de um monte de coisa, é o Anthony Brown, também maravilhoso. Um dia eu posto aí sobre a obra dele. O Shel Silverstein, que também é outro autor espetacular. Ele escreveu, o mais conhecido dele é A Árvore Generosa, mas agora o A Parte Que Falta ficou muito conhecido por conta do vídeo que estava aí circulando pela internet, das pessoas lendo a obra dele. Eu gosto muito também do Quem Quer Esse Rinoceronte, que também é do Shel, então também vale a pena conhecer. E eu trouxe, só pra gente fechar, porque eu falei, eu vou escolher um livro. Existem muitos outros, tá, gente? Aqui não dá pra eu trazer todas as referências que eu tenho. Eu vou mostrar, pra vocês não falarem que eu tô... Dá uma olhada, peraí. Tudo isso aqui é livro infantil. E aí não dá pra eu ler todos pra vocês, mostrar todos pra vocês, que eu amo, porque eu amo todos, assim, na verdade, que eu tenho aqui. Eu procuro ter os que eu mais gosto. E olha quantos são.
E eu trouxe para ler para vocês um que era da Kozak também, que eu também não vi ainda ser reeditado, que é o Fico à Espera. Eu escolhi esse para compartilhar hoje pra gente fechar a nossa live, por ser um livro desses que eles vão trabalhar assuntos e temas que a gente pode, como adulto, considerar difíceis para abordar com as crianças, mas que se a gente não propor, se a gente não ler, não vamos ter como saber. Não vai ter essa resposta. A gente só vai ter a resposta a partir do momento que a gente fizer a leitura com eles. Então eu vou fechar a live com essa leitura que é o Fico à Espera. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Eu sei que eu faço as lives e eu falo um tantão. E ainda mais sobre literatura infantil, assim, daria para eu ficar aqui horas e horas conversando com vocês sobre livro infantil, sobre a importância do livro infantil. E aí várias coisas a respeito disso, mas eu fiz uma postagem hoje a respeito disso, coloquei um pouco lá desse meu ponto de vista. Deixem um comentário de vocês sobre o que vocês estão levando aí dessa live de hoje ou das reflexões que eu coloquei lá no post, se mudou alguma coisa na cabeça de vocês ou não, o que vocês gostariam que eu falasse mais sobre literatura infantil em outros momentos, sobre politicamente correto e afim. Eu tenho formações para professores e mediadores de leitura nessa área, então se quiserem a gente pode combinar aí, quem sabe vou visitar a cidade de vocês e a gente conversa mais especificamente sobre isso, para quem é professor e trabalha em alguma escola, e eu tô super à disposição para a gente conversar e para a gente trocar, porque é muito importante isso para a formação desse leitor mais crítico e para a formação de um ser humano mais crítico, né? Não só de um leitor. Então vamos... é maravilhoso. Nossa, que delícia trabalhar em livraria. Ainda mais vendendo livro para as crianças. E pensando em livros dessa forma, né? A questão da qualidade desses livros. Então vou encerrar lendo o Fico à Espera para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou apoiar aqui, porque senão não consigo. Fico à espera de crescer. Não sei se vocês vão conseguir ver a ilustração. Vou tentando mostrar, tá, gente? De um beijinho antes de dormir. De que o bolo esteja pronto e de que a chuva pare. De que o Natal chegue. Fico à espera do amor. Do começo do filme. De reencontrá-la. Fico à espera da partida do trem. Do fim da guerra. De uma carta. De que ela diga sim. Fico à espera de um bebê. De saber se é menino ou menina. De que as crianças cresçam.
das férias, de que o outro peça desculpas. Fico à espera de que os filhos telefonem. De que o médico diga, não é nada. De que ela não sofra mais. De que a primavera volte. Fico à espera de que alguém bata a porta. De que meus filhos me visitem. De que em breve a família cresça. Fim. Fio. Desenrolando o fio da vida. Maravilhoso, né? Isso é livro infantil. Não é apaixonante? E aí as pessoas ficam lendo uns livros infantis para as crianças que eu tenho até medo. Um dia a gente pode falar sobre esses, que eu tenho até medo. E a gente perde tantas oportunidades de conversar com eles sobre tantas coisas que estão aqui, ó, nessas páginas. Um livro tão pequenininho, tão fininho, tão carregado de singularidades, de significado, de poética, de tudo mais. Então, que vocês possam ter aproveitado esse tempinho, um pouquinho aí da minha paixão a respeito do livro infantil e da literatura infantil. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com as reflexões a respeito desse dia, que a gente possa mudar um pouquinho a nossa concepção a respeito, um pouquinho não, que a gente possa mudar muito a nossa concepção a respeito dos livros feitos para as crianças e que possamos cada vez mais incentivar que as crianças tenham contato com esse tipo de livro. E não com livros que às vezes estão aí, ó, circulando tanto entre as crianças e que não vão trazer, né, esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão. Eu que agradeço vocês e... sim, com certeza que são os livros brinquedo que eu falei no começo, falei bastante a respeito disso. E o quanto a gente precisa incentivar cada vez mais que as crianças comprem e que os pais comprem e invistam em livros que sejam de qualidade, né? E eu procuro fazer muito isso aqui no Encontro de Leitores, dentro da consultoria também, do serviço de assinatura. Se a gente for pensar na questão da assinatura de livros hoje para as crianças, existem alguns clubes que vão trabalhar basicamente com esses livros que são muito comerciais, com livros brinquedo. E aqui no Encontro de Leitores a minha intenção, depois se vocês quiserem conhecer mais o site, é www.encontrodeleitores.com, mas a minha intenção sempre foi trabalhar com literatura de qualidade, com literatura infantil reflexiva e com livros infantis que fazem sim a diferença na formação desse ser humano e que consideram esse receptor, que é a criança, extremamente inteligentes. Então, quando cada vez que eu vou selecionar um livro para uma criança que faz parte do serviço de assinatura, é dentro desse olhar. Manda para mim por direct um oi, que aí eu passo o meu endereço para você, tá bom? E vamos continuar discutindo sobre isso, então coloquem lá no
na nossa postagem de hoje o que vocês acharam da live, me ajudem na divulgação do encontro de leitores, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, para poder continuar fazendo essa diferença na cabeça não só dos mediadores de leitura, mas das pessoas que leem no geral, dos pais que consomem literatura para os filhos, dos jovens que estão lendo e por aí vai. Tá bom? E eu só tenho a agradecer todo mundo que ficou aqui comigo nesse tempinho, na segunda-feira. Eu avisei, como sempre, eu aviso sempre em cima da hora. Mas foi muito bom trocar essa ideia toda com vocês. E agora eu vou arrumar toda essa bagunça que eu fiz aqui, porque eu tirei um monte de livro da estante para fazer o vídeo para vocês. Tá bom? Uma ótima noite, uma ótima semana e a gente vai conversando. E não deixem de colocar um comentário lá na última foto, na postagem sobre a literatura infantil que eu fiz hoje, sobre o livro infantil, o que vocês acharam, tá bom? É muito importante esse retorno. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.